Os fariseus judeus na época foram expostos como anticristos por causa da obra do Senhor Jesus. Os pastores e presbíteros religiosos de hoje foram expostos como anticristos por causa da obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Se as ovelhas forem todas roubadas por eles, com quem podemos contar para sobreviver? Para quem vamos pregar como pastores e presbíteros? Diga aos crentes, se pregadores da Relâmpago do Oriente vierem, chamem a polícia! Roubando minhas ovelhas. Eles pagarão por isso! Pastores e presbíteros religiosos que resistem e condenam Deus Todo-Poderoso é a mesma que a dos fariseus judeus que resistiam ao Senhor Jesus. E são todos fariseus hipócritas. Eles são todos anticristos. Esses são os dois irmãos da Igreja de Deus Todo-Poderoso? Sim, ouvi a comunhão deles da última vez. O que eles disseram foi muito prático e compreensível. Faz tempo que eu queria saber mais sobre isso. Dessa vez, eu não ouvir ouço melhor. uma pregação tão boa há muito tempo. Graças ao Senhor. Irmão Fang, irmão Tian, eu sempre tive uma dúvida que não consigo resolver. Os pastores e presbíteros religiosos são pessoas que servem a Deus na igreja. É razoável dizer que quando se trata do retorno do Senhor, eles devem estar observando, esperando e tratando com cuidado. Mas por que eles não vão buscar ou investigar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, em vez de inventar boatos, julgar e condenar o Deus Todo-Poderoso, enganar e proibir os crentes de investigarem o verdadeiro caminho? Por quê? Por favor, explique essa questão. Os pastores e presbíteros sabem que os 10 mandamentos dizem: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mas por que eles ficam inventando boatos sobre a Relâmpago do Oriente e a condenando? Pois é. Além disso, eles insistem em nos proteger contra a Relâmpago do Oriente. Não nos deixam entrar em contato com pessoas da Relâmpago do Oriente e também não nos deixam ouvir a pregação da Relâmpago do Oriente. Sim. Ou ler a pregação de Deus Todo-Poderoso. Por que eles fazem isso? Isso não é assim tão estranho. Quando o Senhor Jesus veio fazer sua obra, ele enfrentou a feroz oposição, resistência e condenação dos principais sacerdotes do mundo religioso, escribas e fariseus. E foi crucificado por eles no final. Esse é um fato histórico. Então, pensem todos vocês. Por que o Senhor Jesus foi crucificado pelo mundo religioso? É mesmo? Por que isso aconteceu? Ainda não pensamos sobre isso. Se conseguirmos entender essa questão, não será difícil entender por que Deus Todo-Poderoso dos últimos dias foi crucificado pelo mundo religioso. Tudo o que é expresso por Deus Todo-Poderoso dos últimos dias é a verdade. Tudo o que ele faz é a obra de julgamento de Deus dos últimos dias. E mesmo assim, ele enfrenta a condenação e a blasfêmia dos pastores e presbíteros religiosos. Isso é muito instigante. Condenar a obra de Deus nos últimos dias desse modo é como blasfemar contra o Espírito Santo. Isso é o mesmo que crucificar Cristo dos últimos dias. A substância desse problema é muito séria. Sim. É que algumas pessoas não conseguem enxergar isso. E dizem que os pastores e presbíteros religiosos são pessoas das igrejas que servem a Deus. Mas por que eles não buscam e investigam o verdadeiro caminho em vez de condená-lo? Na verdade, isso está relacionado à natureza deles. Nós todos sabemos que os principais sacerdotes judeus, escribas e fariseus eram pessoas dos templos que serviam a Deus. Durante o período em que o Senhor Jesus realizou obras entre eles, muitas pessoas admitiram que a obra e as palavras do Senhor Jesus tinham autoridade e poder. Mas por que eles acabaram crucificando o Senhor Jesus? Com base nos registros da Bíblia, nós sabemos que a obra e a pregação do Senhor Jesus abalaram todo o Estado judeu na época. O Senhor Jesus usou 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 pessoas. Fez deficientes andarem, fez os cegos enxergarem, ressuscitou mortos e assim por diante. Isso abalou toda a Judéia. Muitas pessoas estavam espalhando o nome do Senhor Jesus e os fatos de sua obra. Sim. O número de pessoas que seguiram o Senhor Jesus também cresceu. Mas quando os principais sacerdotes, escribas e fariseus viram isso, ficaram com muito ódio em seus corações. Sim. Eles sabiam em seus corações que se o Senhor Jesus continuasse o que ele estava fazendo, logo todos os crentes judeus seguiriam o Senhor Jesus. Sim. E não demoraria muito para que o judaísmo ficasse paralisado e acabasse. Então, para proteger a sobrevivência do judaísmo, para proteger a santidade da Bíblia,
e, na verdade, também para proteger seus status e meios de subsistência. Fizeram tudo o que puderam para condenar, inventar boatos e acusar o Senhor Jesus. E no fim conspiraram com o governo romano para crucificar o Senhor Jesus. É mesmo? Por que isso aconteceu? Certo. Eles crucificaram o Senhor Jesus por o bem do status e meios de subsistência deles. Do mesmo modo, os pastores e presbíteros religiosos de hoje sabem que as palavras expressas por Deus Todo-Poderoso são a verdade e têm autoridade e poder. Se essas palavras se espalharem para todos aqueles nos círculos religiosos que amam a verdade, todos reconhecerão que essa é a palavra de Deus e a voz de Deus. E todos admitirão que o Senhor Jesus já voltou. Então os pastores e presbíteros têm muito medo de que os crentes vejam as palavras de Deus Todo-Poderoso e ouçam a voz de Deus. Eles têm mais medo ainda de que todos os crentes sigam Deus Todo-Poderoso. Sim. Isso vai fazer com que eles percam seus status e meios de subsistência. É por isso que desprezam Deus Todo-Poderoso. E inventam boatos, julgam, resistem e condenam Deus Todo-Poderoso. Fazem o possível para impedir que os crentes busquem o verdadeiro caminho. Isso é um fato que todos com discernimento podem ver claramente. Isso mostra que a raiz dos pastores e presbíteros religiosos que resistem e condenam Deus Todo-Poderoso é a mesma que a dos fariseus judeus que resistiam ao Senhor Jesus. Tudo é dominado pela natureza satânica deles, que está farta da verdade, odeia a verdade e resiste a Deus. Certo. Sim. Os fatos são suficientes para provar que quaisquer pastores e presbíteros religiosos que resistem e condenam Deus Todo-Poderoso não são verdadeiramente pessoas que servem a Deus. E são todos fariseus hipócritas. Eles são todos anticristos. Então, aqueles que odeiam a verdade e Deus são todos Os anticristos. pastores e Acho os que agora está presbíteros são ficando claro. anticristos. Primeiro ouçam o que eles vão falar. Sim. Os fariseus judeus na época foram expostos como anticristos por causa da obra do Senhor Jesus. Os pastores e presbíteros religiosos de hoje também foram expostos como anticristos por causa da obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. A substância deles que odeia a verdade é a mesma. Eles são todos anticristos que negam a encarnação de Deus. Assim como a Bíblia diz, porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Portanto, podemos estar certos de que aqueles que não admitem que Deus veio em carne são todos anticristos. Aqueles que se recusam a aceitar, que condenam e resistem a Deus na carne, são todos anticristos. Aqueles que verdadeiramente creem e conhecem Deus aceitarão a obra de Deus em carne. Aqueles que não creem sinceramente e conhecem Deus condenarão e resistirão a Deus em carne. Sem dúvida. A obra de Cristo dos últimos dias, Deus Todo-Poderoso, expôs todos os anticristos e incrédulos. E separou ovelhas de cabras, o bem do mal. Assim, o homem é discernido de acordo com sua própria espécie. Sim. Certo. Então, se os crentes não podem distinguir os anticristos, será muito fácil para eles serem enganados e controlados. E ficará difícil para eles retornarem diante do trono de Deus. Sim, essa Eu comunicação é muito concordo. fácil de entender. Parece É, que os isso é pastores ótimo. e presbíteros É são muito capazes de elucidativo. inventar boatos, caluniar, condenar e blasfemar Deus Todo-Poderoso, porque estão fartos da verdade e desprezam a verdade. Isso mesmo. Se forem pessoas que amam mesmo a verdade, então eles terão um coração que reverencia a Deus. Porque eles odiariam e veriam como inimigo Deus Todo-Poderoso, que expressa verdades. A verdade ficou bem clara. Sim. O fato desses pastores e presbíteros resistirem tanto e condenarem o Deus Todo-Poderoso nos fez ver a natureza satânica e a essência hipócrita deles. Se não fosse pela revelação da obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, seria difícil discernirmos que eles são os fariseus modernos, os anticristos expostos nos últimos dias. Verdade. Eles são inimigos de Deus. Sim. E também nossos inimigos, pessoas que genuinamente creem em Deus. Sim. São essas pessoas que estão impedindo o nosso caminho para o reino dos céus. Esses pastores e presbíteros se rebexariam para garantir o seu status. Eles não têm medo de dizer nada que julga ou condene Deus. É. Fazem qualquer maldade que resista a ele. E não é assim? São maus e desprezíveis.
Não existe tanta diferença entre eles e os fariseus hipócritas. É. Eles odeiam a verdade. Como eles podem dizer isso? Pois é. Sem discernimento, ficamos em perigo. Sua explicação está de acordo com os fatos. Os pastores e presbíteros de fato são hipócritas. Eles não buscam nem investigam a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Eles só resistem e condenam. Isso revela que eles têm a natureza que está farta e despreza a verdade. Os pastores e presbíteros costumam ler as Escrituras e pregar para as pessoas, orar pelos irmãos e irmãs, ter amor pelos crentes e pedir às pessoas que se apeguem à Bíblia. Se dissermos que são fariseus hipócritas, a maioria dos crentes não vai conseguir discernir isso. Sim. Então, por favor, explique com mais detalhes. Muito bem. Naquela época, os fariseus judeus explicavam as Escrituras e oravam pelos crentes nas sinagogas. Eles não pareciam bastante piedosos com as pessoas também? E respondo a esta pergunta: por que o Senhor Jesus expôs e amaldiçoou os fariseus hipócritas? Será que o Senhor Jesus foi injusto com eles? As pessoas não creem que a palavra do Senhor Jesus é a verdade? As pessoas ainda suspeitam que o Senhor Jesus fez a coisa errada? Discernir se os pastores e presbíteros são hipócritas fariseus e anticristos ou não, não é possível olhando como eles tratam as pessoas por fora. O principal é observar como eles tratam o Senhor e a verdade. Por fora, eles podem ser amorosos com os crentes, mas será que eles amam de verdade o Senhor? Se eles são muito amorosos com as pessoas, mas estão cheios de aborrecimento e ódio para com o Senhor e com a verdade, julgam e condenam Cristo dos últimos dias, Deus Todo-Poderoso, então não são eles fariseus hipócritas? Não são eles anticristos? Sim. Sim. Eles parecem pregar e se esforçar por fora. Mas se for para serem coroados e recompensados, isso significa que eles obedecem e são leais ao Senhor? Para discernir se alguém é hipócrita, você deve olhar dentro de seus corações e ver suas intenções. Essa é a coisa mais importante. Agora eu entendi. Deus inspeciona o coração das pessoas. Então, para ver se uma pessoa de fato ama e obedece ao Senhor, o principal é observar se ela pratica e segue a sua palavra, e segue seus mandamentos. E, além disso, vejam se ela exalta o Senhor Jesus e dá testemunho do Senhor Jesus, e se ela segue a vontade de Deus. Certo. Vimos que os fariseus explicavam as Escrituras às pessoas nas sinagogas. Seguiam as regras da Bíblia para tudo. E também eram amorosas com as pessoas. Mas, na realidade, o que eles faziam não era praticar a palavra de Deus, nem defender os mandamentos de Deus. Isso era feito para ser visto pelas pessoas. Assim como o Senhor Jesus disse quando os expôs: todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam seus filactérios e aumentam as franjas dos seus mantos. Mateus 23:5. Eles até ficavam de propósito nas sinagogas e nas esquinas fazendo longas orações. Durante o jejum, ficavam com semblantes tristes de propósito, para que as pessoas achassem que estavam em jejum. Até faziam boas ações nas ruas abertamente para que todos pudessem ver. Eles até continuaram se apegando a antigas tradições e rituais religiosos como não coma a menos que lavem as mãos com cuidado. Sim. 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 Para enganar as pessoas a fim de apoiá-los e adorá-los, os fariseus faziam alarde de pequenas coisas como engodo. E apenas levavam as pessoas a se envolverem em cultos religiosos, cantos e louvores. Ou mantinham algumas tradições ancestrais. Mas não levavam as pessoas a praticar a palavra de Deus, a seguir os mandamentos de Deus e a entrar na realidade da verdade. Além disso, eles não levaram as pessoas a praticar a verdade, a obedecer e a adorar Deus. Só o que fizeram foram algumas ações para confundir e enganar os crentes. Verdade. É verdade, fomos enganadas. Quando o Senhor Jesus veio pregar e realizar sua obra, para proteger o próprio status e sustento, esses fariseus que fingiram ser piedosos abandonaram as leis e mandamentos de Deus sob o disfarce de defender a Bíblia. Inventaram boatos, deram falso testemunho, condenaram e culparam o Senhor Jesus.
Fizeram o possível para impedir que os crentes seguissem o Senhor Jesus. No final, eles até conspiraram com os que estavam no poder para crucificar o Senhor Jesus. Sim. As palavras ditas foram muito claras e fáceis de entender. Consequentemente, a essência hipócrita e odiosa da verdade dos fariseus foi completamente exposta. Então, sua essência de anticristo foi revelada. Isso mostra que a essência dos fariseus era hipócrita, traiçoeira, enganosa e maldosa. Todos eram falsos pastores que abandonaram o caminho de Deus, enganaram e aprisionaram pessoas. Eles enganaram e prenderam os crentes, controlando o mundo religioso para se opor a Deus, negando, condenando e odiando o Cristo encarnado. Isso é suficiente para provar que eles eram os anticristos que queriam erguer seu próprio reino independente. Não podemos discernir os fariseus e anticristos apenas observando como eles tratam as pessoas. A chave é ver se eles praticam ou não a palavra do Senhor. E se eles têm amor por Ele. Sim, eles dissecaram os fariseus muito bem. Você ouviu? O que eles disseram está escrito muito claramente na Bíblia. Está claro, sim. Mas nunca conseguimos discernir desse modo. Estou com tanta vergonha. Eu leio a Bíblia há tantos anos, mas não consegui ver a essência dos fariseus. A sua comunicação de hoje abriu os meus olhos e me deixou apta para distinguir as coisas. Foi muito benéfico. Se dependêssemos apenas da leitura da Bíblia por nós mesmos, nunca conseguiríamos enxergar a essência dos fariseus. Isso. Quando olho para mim mesma, também me sinto fariseia. Uma pessoa que resiste a Deus. Acreditei em Deus de forma obtusa. Isso. Graças a Deus. Hoje Deus fez nos ver a verdadeira hipocrisia dos fariseus. E isso é uma bênção de Deus. Graças ao Senhor. Agora vemos as várias faces da hipocrisia dos fariseus quando comparamos com pastores e presbíteros religiosos de hoje. Agora não dá para saber que são como os fariseus e todos que não praticam a palavra do Senhor, que não exaltam o Senhor e dão testemunho do Senhor. São só pessoas que creem cegamente na Bíblia e que adoram e exaltam a Bíblia. Agarram-se a vários rituais religiosos, como frequentar serviços regulares, vigília matinal, partir o pão, sagrada comunhão. Falam para todos serem humildes, pacientes, piedosos, amorosos, mas não amam. Não amam a Deus com seus corações. Além disso, não obedecem a Deus, não têm um coração temente a Deus. A obra e pregação deles se concentra só em explicar o conhecimento bíblico e a teoria teológica. Mas quando se trata de como praticar e viver a palavra do Senhor, seguir os mandamentos do Senhor, difundir, dar testemunho da palavra, como as pessoas devem seguir a vontade do Pai, como amar de verdade a Deus, obedecer a Deus, adorar a Deus. E todas essas coisas que o Senhor Jesus pede à humanidade não buscam, não exploram, não entendem as intenções do Senhor. E além disso, não levam as pessoas a praticar ou a cumprir. O propósito de irem por toda parte, pregando conhecimento bíblico e teoria teológica, é para se exibirem, para serem admirados, adorados. Então, quando Deus Todo-Poderoso passou a realizar sua obra de julgamento dos últimos dias, esses pastores e presbíteros, a fim de alcançar poder no mundo religioso e por sua ambição de controlar os crentes e criar seu próprio reino independente, violaram descaradamente a palavra do Senhor Jesus. Inventando boatos, julgando, atacando, blasfemando o Deus Todo-Poderoso, fazendo tudo para impedir que os crentes busquem e investiguem o verdadeiro caminho. O que eles disseram foi muito prático e compreensível. Por exemplo, o Senhor Jesus ensinou a serem virgens sábias. Quando alguém ouve gritar, eis o noivo, deviam sair para recebê-lo. Mas depois que pastores e presbíteros souberam da notícia, da segunda vinda do Senhor Jesus, fizeram tudo para fechar a igreja, para impedir que se buscasse o verdadeiro caminho. Fomos muito prejudicados. O Senhor Jesus disse, amarás teu próximo como a ti mesmo. Só que caluniam, agridem crentes que testemunham a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. O Senhor Jesus pediu que o homem não mentisse, não desse falso testemunho. Mas pastores e presbíteros inventaram todo tipo de mentiras para caluniar Deus Todo-Poderoso, até conspiram com o diabólico Partido Comunista Chinês para resistir, condenar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias e manchar a igreja do Deus Todo-Poderoso. Com isso, podemos ver que os pastores e presbíteros violaram os ensinamentos do Senhor. Isso mesmo. São como fariseus hipócritas. Conduzem cegamente, resistem a Deus e enganam as pessoas. Com certeza.
Dá para entender claramente depois que ele explicou assim. Lerei uma passagem da Palavra de Deus Todo-Poderoso. Sim. Página 608. Deus Todo-Poderoso diz: se suas motivações não forem por causa de sua obediência a Deus, e você tem outros objetivos, tudo o que você diz e faz, suas orações, diante de Deus, até mesmo cada uma de suas ações, serão contrárias a Deus. Você pode ter uma fala mansa e ser moderado. Cada ato e expressão podem parecer corretos. Você pode parecer uma pessoa que obedece, mas quando se fala de suas motivações e seus pontos de vista sobre fé em Deus, tudo o que você faz é em oposição a Deus e maligno. As pessoas que aparentam ser obedientes como ovelhas, mas em seus corações abrigam más intenções, são lobos em pele de ovelhas. Ofendem diretamente a Deus e Deus não poupará nenhuma delas. O Espírito Santo revelará a cada uma delas, para que todos vejam que todos os que forem hipócritas certamente serão detestados e rejeitados pelo Espírito Santo. Não se preocupe, Deus lhe dará e resolverá cada uma delas à sua vez. Irmãos e irmãs, esses pastores e presbíteros religiosos parecem ser humildes por fora, pacientes e amorosos. Mas seus corações estão cheios de traição, enganação e malícia. Sob o disfarce de defender o verdadeiro caminho e proteger o rebanho, eles condenam o Deus Todo-Poderoso. E planejam controlar os crentes para alcançar seu objetivo de ter poder permanente no mundo religioso e estabelecer seu próprio reino independente. Esses fariseus hipócritas que odeiam a verdade e odeiam Deus são o grupo de anticristos teimosos que se opõem a Deus, expostos pela obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Sim. Portanto, todos aqueles que creem em Deus devem aprender a distinguir a essência hipócrita e natureza satânica e anticristã deles. Não sejam mais enganados, confundidos, presos e controlados por eles. Devem buscar o caminho e aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias e retornar ao trono de Deus. Sim. Com certeza. Sim. Nós temos que saber distinguir. Dá para entender O que vocês claramente comunicaram depois é que ele tudo explicou verdade. assim. No passado, eu achava que os pastores e presbíteros que explicavam o conhecimento bíblico para as pessoas fossem humildes, pacientes e amorosos. Não é verdade? Pareciam respeitar a Bíblia e a verdade. Pois é. Como eles condenaram e resistiram a Cristo dos últimos dias, eu vi claramente a hipocrisia deles. Eles parecem ter amor pelas pessoas, mas eles não têm amor pelo Senhor Jesus. E além disso, eles não têm reverência e obediência. Isso é certo. Com os boatos, julgamento e difamação contra Relâmpago do Oriente e nos impedindo de investigar o verdadeiro caminho. Eles são tão desprezíveis e maldosos quanto os fariseus daquela época. Sim. Nós éramos confundidos e enganados por eles. Isso Acreditamos mesmo. no Senhor, mas fomos enganados e usados por eles, nos tornando a ferramenta deles para buscarem status e sustento. Nós fomos enganados por eles. Isso mesmo. As pessoas que não entendem a verdade não conseguem distinguir os fariseus e são ludibriadas e enganadas. Apenas crer na religião, fica fácil ser enganado pelos fariseus. É difícil se tornar uma virgem sábia que consiga ouvir a voz de Deus e aceitar sua obra. E de fato, não é nada fácil conseguir a verdade e a vida. Sim, isso. Esses pastores e presbíteros explicam a Bíblia e ensinam as pessoas com a Bíblia. Mas eles mesmos não seguem a palavra do Senhor. Se envolvem em rituais religiosos e seguem regras. Tudo o que fazem são atos malignos, que enganam e confundem as pessoas e resistem a Deus. Eles são traiçoeiros e malignos. Verdade. Os pastores e presbíteros nunca nos explicaram como distinguir os fariseus. Eu acreditei no Senhor, mas nunca entendi as palavras do Senhor Jesus sobre expor os fariseus. Só agora, depois da sua explicação, eu entendo por que o Senhor Jesus odiava tanto os fariseus e os amaldiçoou. Agora que eu penso nisso, os pastores e presbíteros apenas explicam o conhecimento bíblico e a teoria teológica para se exibirem, mas nunca exaltam e dão testemunhos do Senhor. Eles não nos levam a praticar, viver e adentrar na palavra. Mesmo agora, nós não entendemos que verdades foram expressas pelo Senhor Jesus, ou como podemos praticar a palavra do Senhor. O dano que eles nos causaram não foi leve. E o mais repugnante é que eles nos enganam e incitam a resistir e condenar Deus Todo-Poderoso.
Então eles não são como os fariseus, nos levando para o inferno? Isso mesmo, sem dúvida. Como o Senhor Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o tornai 2 vezes mais filho do inferno do que vós.